Você está assistindo Baixada em Construção. Apoio. Ingecom Engenharia e Construções. BL Conceito. Consulte Imóveis. GMV Engenharia e Construções. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um Baixada em Construção. Hoje nós estamos com um assunto que está muito em pauta, que é o leilão de imóveis através dos bancos. E para falar sobre isso, eu agradeço a presença aqui do Dr. Glauber Souto. Prazer em recebê-lo aqui no Baixada em Construção, Dr. Glauber. Posso chamar de Glauber, né, doutor? Pode, claro. O prazer é meu, é uma honra participar do programa. Estou muito feliz aqui com a sua vinda, porque é um assunto que está realmente em alta. As pessoas se perguntam muito essa questão dos leilões de imóveis, como fazer, o que é certo, o que não é. Eu vou só passar para vocês, né, um pouquinho da vida profissional do Dr. Glauber. 20 anos em Direito, né? Pós-graduado lá em Ribeirão Preto, né? Sim. Olha aí, a faculdade lá é boa, hein? A turma lá é fogo lá. Pós-graduado em Família e Sucessão do Direito Imobiliário. Também é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Guarujá. Ou seja, tem que ser rápido o nosso podcast, querido, eu nunca tenho tempo. Graças a Deus, tem um escritório aqui em Santos e com uma equipe muito boa. Hora eu vou chamar doutor, hora eu vou falar Glauber, mas é por aí mesmo. Da forma que você quiser, cara. Ô Glauber, vamos falar o seguinte, vamos já começar logo na lata. Vamos começar direto no ponto. Sim. Assim como eu, tem várias e várias pessoas que têm medo ou não têm conhecimento de adquirir um imóvel em leilão. Sim. Então nós vamos falar hoje, doutor, dessa situação, né? Porque tem um monte de fraude online, tem um monte de situações que acontecem. E também vamos ver o outro lado também, daquele que, poxa vida, não quer perder seu imóvel. Sim. Né? Porque você está sempre nas duas frentes, sim, né? Dando assessoria para aquele que quer comprar e aquele também que quer manter o seu patrimônio. Exatamente. Vamos começar um pouquinho falando o seguinte, o consumidor, né? O que ele deve saber para não cair em golpes nesses leilões virtuais que aparecem e não são verídicos? Assim, na verdade a gente divide os leilões, principalmente de imóveis, em dois aspectos. Tem os leilões realizados pela justiça, são os leilões judiciais, Tá. E existem os leilões extrajudiciais, que são os realizados pelos bancos, como Santander, Caixa, enfim. Em nenhuma hipótese, tanto do judicial ou do extrajudicial, eles pedem para você fazer pagamento via Pix, ou eles pedem para... ou eles fazem anúncios. O que tem acontecido muito agora são anúncios de leilões no aplicativo OLX, por exemplo. Não existe. Não existe? Não. Eu já vi isso lá, hein? Então, qual é o cuidado que você que está interessado em comprar em leilão tem que ver? Primeiro, eu oriento sempre a procurar um advogado especializado na área para estar te assessorando. E dar segurança. Não é obrigatório, mas vai te dar segurança e vai te evitar prejuízo. Porque veja, doutor Glauber, comprar um imóvel não é a mesma coisa que comprar uma camisa. Que você compra, não gosta, usa 2 vezes e deixa de lado. É um patrimônio, né, que está sendo colocado ali, né? Então, se você viu um site que está anunciando um leilão judicial, por exemplo, você dá uma conferida se aquele site termina com .com.br. Todos os leiloeiros, todos os sites de leiloeiros oficiais terminam em .com.br. Todos. Alguma coisa fora disso... Simples e interessante, né? O que tiver fora disso, desconfia, pode chamar a gente vai esclarecer. Tal. Segundo ponto, pesquise o nome do leiloeiro fulano de tal na junta comercial. É só entrar no site, dar um Google. Se realmente ele é leiloeiro fulano de tal, no Jusesp tal. Vai aparecer lá, não, é leiloeiro oficial. Entendi. Entendeu? E recentemente eu recebi uma mensagem de um cliente com print do LX falando, pô, esse imóvel aqui tá bom, doutor, o que você acha? Eu tô falando com a pessoa aqui e tal, acho que eu vou dar um lance. Eu falei, mas esse imóvel já foi a leilão faz muito tempo.
Inclusive, a gente já Olha, participou, isso é golpe, cara. era uma cópia, pegaram Sim, essa informação do imóvel que já tinha sido leiloado e aplicando. isso. Mesma coisa com leilões de carro, de veículos, de motos. Outro dia recebi um cliente também dizendo, ó, pô, tem essas opções aqui em leilão, ó o WhatsApp do carro. Eu falei, não existe leilão por WhatsApp, cara. Leiloeiro oficial, sempre terminando com .com.br. Verificar direitinho, Verifica a olhar. junta comercial, dá um Google. Doutor, Glauber, fala uma coisa para mim. Tá, aparece lá, supondo já que é um leilão oficial. A pessoa pode ir ver esse imóvel como se ele está lá. Tem duas situações, doutor. Vamos perguntar a primeira. O imóvel vazio está indo a leilão. Eu me interesso, a pessoa se interessa em fazer lá um lance, né? Quer participar, gostou aparentemente lá, ou Uhum. porque já conhece o prédio, sabe? Mas ele quer ver o estado do imóvel. Isso é possível ou não? Isso é possível em alguns casos, em outros não. Ah, Nos imóveis desocupados, na maioria das vezes é possível você visitar. e como é que se procede isso daí? Geralmente a gente faz o cadastro no leiloeiro para o cliente e agenda com o Hum, leiloeiro, que em via de regra tem essa autorização judicial para ir junto ao zelador e autorizar a entrada para você visitar o imóvel. Já participei de visitas assim. Existem também outras possibilidades. Se o imóvel está vazio, eu ou a minha equipe pode comparecer ao imóvel, conversar com o zelador. Se o imóvel não tem bens pessoais do ex-proprietário, do devedor, você pode ir lá visitar. Às vezes o tá zelador vazio permite, e o tal. síndico permite, ok. Em Tá. outros casos não é permitido, a pessoa não tem a chave, está fechado, mas dentro do processo o juiz determina uma avaliação judicial. Tá. Então, muitas das vezes a gente pega um laudo do engenheiro dentro do processo onde está lá fotografias Se da ele não parte tem interna, trinca, se não isso, tem algum tudo dano estrutural, alguma situação assim. isso. E aí você consegue ter uma base aí para você pensar lá no valor do lance, colocar lá na sua matemática, eventual reforma ou não, você consegue ter uma base aí para calcular esse teu lance. E por falar nisso, doutor Glauber, por que os imóveis que vão ao leilão, eles costumam ter preços abaixo do mercado? Aí são algumas variantes. No judicial, até 2015, com a mudança do Código de Processo Civil, os leilões não tinham muita procura. Porque com o Código de Processo Civil anterior era muito difícil você desocupar um imóvel. Né? Hum, Tinha a questão, às vezes é um senhor de idade, é uma pessoa acamada, e naquela época, naquela lei antiga, o código protegia essas pessoas. Hoje é um pouco diferente. Né? hum. Então, com essa mudança, houve uma explosão do número de imóveis em leilão. E com isso, o judiciário, para ter um volume legal de resolução de demandas, ele colocou numa primeira praça o valor de avaliação do imóvel, que é um engenheiro que vai avalia tudo, e numa segunda praça, caso não haja licitantes, não haja arrematante, vai por 50% do valor da avaliação. Ah, Tá aí tá. o desconto. Né? Ah, entendi. Então vai para um primeiro leilão, vai lá, tá lá R$ 500.000. Não Isso. teve lance, num segundo momento, num novo leilão, ele já entra com a metade do Isso. valor. O seu, R$ 250.000 Isso. seria, hipoteticamente Isso, falando, em né? regra é isso. Nos Ah, leilões onde a competência é da área civil, por exemplo, leilões de condomínio, hipoteca, dívidas cíveis normais, existe a lei padroniza isso em 50% na segunda praça. Quando a gente passa para leilões da Justiça do Trabalho, já há uma mudança. Eles têm um regramento diferenciado. Lá você pode encontrar imóveis até com 60, 70% de desconto. ah, Na tá. Justiça do Trabalho é um pouco diferente. É diferente também nos extrajudiciais dos bancos. Vamos pegar a Caixa, por exemplo. É, A Caixa no primeiro, ela é obrigada a fazer 2 leilões. ela é obrigada. Ela é Ah, obrigada por hum, lei. O primeiro leilão vai pelo valor da avaliação. tá. Então, vamos supor que você comprou o imóvel lá em 2023, valia
400 mil, então ele vai pelos 400 mil no primeiro leilão. Não houve licitante, não houve arrematante, no segundo leilão vai pelo valor do débito. Então vai... O cara o pessoal está devendo 150 mil, Isso. vai pelo valor dos 150 Vai, mil, que é vai. para liquidar o débito. Para liquidar o débito. Entendi. Esses são os 2 leilões obrigatórios. Não houve licitantes, aí passa-se para... Esse patrimônio vai diretamente para o banco e agora ele não tem mais obrigação de fazer leilão, ele faz o que ele quiser com este imóvel. Como para o banco não é legal ficar com o imóvel parado, eles dão um bom desconto para se ver livre desse imóvel e fazer o dinheiro girar. E doutor, agora vamos para o lado da pessoa que está ali. Quando ela chega a ter o seu imóvel indo para leilão, o que ela ainda pode fazer para poder se defender? Aí a gente tem que analisar o caso específico. A É. dinâmica é o seguinte, então, na maioria dos contratos, você atrasou 3 parcelas, geralmente já te bloqueia a pagar no banco normalmente, aquela parcela em atraso, e você é obrigado a quitar todo esse débito das 3 E parcelas. quando é um imóvel novo, que Baixada em construção tem, né? Uhum. Fala muito em construção, em lançamentos, em prédios, construtoras, né? Não tem como fazer um acordo com a construtora? Existe alguma situação assim? Sim, Se recomenda isso, em doutor? imóveis na planta, sim. Imóveis na planta. Imóveis na planta ou compra direta com o construtor, aquele contrato junto com o construtor. A gente tem até alguns processos extrajudiciais, como a gente fala, de minutas de acordo com construtoras, e é onde a gente consegue resolver da melhor forma possível, sempre na via extrajudicial. Tá. A maioria das pessoal de Praia Grande mesmo é um pessoal muito legal, bem compreensível. Você consegue renegociar, estender o parcelamento, enfim, com o pessoal de construtora é mais tranquilo de trabalhar do que com a questão bancária, que é mais rigorosa. Então, voltando lá, atrasou 3, Certo. dentro de 15 dias ele já vai te enviar uma notificação extrajudicial via Certo. cartório. Entendi. Você tem um prazo de 15 dias para pagar o débito e continuar com o seu contrato normal. Não pagou, aí a propriedade é consolidada em favor do banco. E aí ele já manda para leilão. Ah, tá. Então vamos lá. Se você está com 3 em atraso e recebeu uma carta de leilão, opa, tem coisa errada. Porque primeiro você deveria receber uma notificação para você pagar o débito que estava em atraso do Olha, isso é cartório. importante as pessoas saberem disso. Entendeu? Né? Então aí já é um ponto da gente pegar e anular todo esse procedimento, por exemplo, do banco tomou contra ele, no caso a Caixa, que a gente está dando exemplo aqui. Aí que entra uma ação com pedido de liminar para manter na posse lá o mutuário, porque ele não foi notificado da forma que a lei manda. E ele não teve tempo para poder se defender, né? Exatamente. Doutor Glauber, e quando a pessoa compra o imóvel, ele pode ser parcelado, ele pode, ou não, o lance que você faz, por exemplo, eu dei o lance lá e era 300 mil reais, dá o lance. Ele pode financiar esse valor, ou o que chega para eles não... Se o cliente, o consumidor, ele parcelou, se ele fez um financiamento para aquele fim, não importa. Importa é receber aquele valor. Explica para mim como é que funciona essa parte aí. Na verdade, vai depender da modalidade do leilão. Pode ser parcelado, pode ser financiado. Nos leilões judiciais, é permitido um parcelamento com um mínimo de 25% de entrada e o saldo restante em 30 parcelas iguais sem juros, só com correção monetária. Ah, tá. Mas você só consegue esse parcelamento caso não haja lance à vista. Então vamos lá, entendi, o João deu um entendeu. lance parcelado, mas eu fui lá depois e dei um lance à O vista. mesmo lance, cada um lá deu 100 mil reais. Um deu parcelamento, lá deu a entrada e parcelou. O outro foi lá, quer quitar à vista. Esse é que tem a prioridade. A vista vai ter a prioridade, dependendo
do que está fixado no edital. Agora, vamos lá, doutor. Eu estou aqui para esmiuçar. Uhum. Vamos lá. O parcelado, ele deu 120 mil e o à vista deu 100. Aí como é que fica? É pelo lance maior que se leva? Pelo lance à vista. Então, mesmo eu não. O cliente tendo dado lá um lance maior, só que parcelado, Uhum. o que deu à vista, até onde vai essa relação? Na regra, a regra do leilão, É, a questão no regramento civil, é, o que vale, que sobrepõe, é o lance à vista. à vista. É isso. Tá. Lá o juiz vai fixar um lance mínimo, né? Então você vai dar um lance mínimo parcelado. Se a pessoa der um lance, vamos supor, você deu um lance parcelado maior, É. mas a pessoa deu um lance dentro do mínimo à Mas à vista, vai Ele levar. vai ter a preferência. Vai levar. Ah, Diferente É. do que acontece na Justiça do Trabalho, onde você, com lance parcelado, maior vai levar, mesmo em relação à vista. Nossa, como é importante ter essa assessoria, né? Porque, pelo que eu percebo aqui, as pessoas têm que se ater às regras desse leilão, né? A regra do jogo está no edital. É saber interpretar e entender esse edital. Não A é lei isso? nos dá um regramento geral, mas o edital te dá as regras específicas. Porque eu imagino aquele que não tem uma assessoria de um advogado, o que que acontece? Ele lê aquilo, ele vai ter um entendimento como esse, não, eu vou fazer aqui uma oferta boa, mas eu vou parcelar e tal. E muitas vezes ele não se percebe que está Sim. entrando numa situação que não é favorável a ele. Uma vírgula faz É. diferença no edital. Por isso que é importante. E naqueles casos, doutor Glauber, que a pessoa compra o imóvel e muitas vezes tem um inquilino lá, né? Então o imóvel foi para leilão, mas tem um inquilino lá que tem um contrato ainda de, sei lá, a cumprir lá, ele tem um contrato de 2 anos, um ano. Como é que fica essa questão para o novo comprador? Então, isso O foi novo proprietário, né? Vamos dizer assim, Isso né? foi um tema até de um videozinho que eu postei no meu Instagram, e que É. foi um caso concreto que aconteceu na nossa última arrematação, que foi uma casa no Guaiúba. Arrematamos na Justiça do Trabalho, e eu fui lá tentar conversar com o ocupante, é uma praxe nossa, até antes mesmo da decisão judicial, para desocupar, a gente tem uma parte humanizada no escritório, que eu mesmo, pessoalmente, vou lá conversar. Olha que legal. E aí cheguei lá, era um locatário que estava lá. O imóvel estava alocado e o coitado não sabia de nada. Nossa! O ex-proprietário, o devedor, ele não falou nada. E a gente explicou tudo para ele, né? Ele tinha um contrato, né, de locação, mas nesse caso específico, o contrato não valia para o arrematante. Então a ordem judicial veio depois para que ele desocupasse, independente. Mas ele não teria assim alguma preferência? Não. Não, isso não existe. Em um único caso, se esse contrato tivesse averbado na matrícula do imóvel, aí o arrematante, no caso o meu cliente, seria obrigado a cumprir o contrato. Logicamente iria passar a receber os aluguéis, né? Sim. Mas só nesse caso. Então, só vai ter a preferência de ficar no imóvel até o final do contrato de aluguel se esse contrato tiver averbado na matrícula. Se não, o juiz considera como um ocupante normal e vai sair do mesmo jeito. Nesse caso específico do nosso escritório, nós conversamos com a pessoa, né? O arrematante, até levei ele lá, eles conversaram, chegaram num acordo para continuar com a locação. Olha que bom, né? Mas aí depois de umas 2 semanas, a pessoa acho que achou um imóvel, né, acabou melhor, com preço melhor, e acabou desocupando sem maiores problemas. A gente nem precisou da ordem judicial. Olha aí que bacana. Um final feliz, vamos dizer assim, né? Sim. Para ambos os lados. Tem que ter também esse tato, né, doutor Glauber? Eu percebo que você procura sempre analisar sempre os dois lados, né? Sim. Para uma solução melhor, né? A gente tem que saber dosar, né, os dois lados. Por exemplo, dentro de um condomínio, por exemplo,
É difícil, porque os condomínios hoje a gente pega na Baixada Santista, né, estão com valores bem elevados. É. E você tem dificuldade. Às vezes a pessoa perde o imóvel porque não pagou o condomínio. Então a gente tem essa parte humanizada da desocupação, de conversar. Mas também tem um outro lado, o lado do síndico, que está com dificuldade financeira de não ter aquela unidade pagando, os outros condôminos, que ali é uma comunidade Ou que aqueles suportam deixam os lá, débitos. aqueles que deixam lá, Deus dará, não pagam mesmo, o cara tem condição, mas fala, depois eu resolvo. Sim, E aí vai acumulando anos e anos ali de condomínio Sim. atrasado, de despesas, aí fica complicado também, né, doutor? a gente pegou um caso aqui até engraçado, foi mês Uma passado, tragicomédia. aqui em Santos, inclusive era uma colega nossa, uma advogada, né, que estava devendo 7 anos de condomínio. 7 anos. 7 anos. Condomínio aqui de luxo. Nunca se preocupou em ir lá né, conversar, tentar não, fazer a um gente acordo? tentou conversar com ela, não teve acordo. Aí eu conversei com o oficial de justiça e a gente teve que ir com força policial. Nossa, olha E aí, isso. quando eu cheguei lá, a polícia ficou do lado de fora. Quando eu cheguei lá, eu vi ela na garagem e fui conversar com ela. E ela falou: ele é Uma advogada. um advogado, doutor. Pô, a gente já conversou tal e eu não consigo desocupar hoje, porque hoje eu estou viajando para Orlando. Ah, não, doutor. É, Aí não, doutor Glauber. hoje eu Você tá de estou brincadeira, Hoje eu estou doutor. viajando para Orlando e eu não vou dar. Eu falei, mas acontece que eu tô com a polícia aí, tô com o oficial, a gente vai ter que desocupar. Vamos fazer um acordo, doutora? Né, eu converso com o meu cliente, ele te paga um valor aí pra gente fazer essa desocupação. Aí você até compra umas coisinhas em Orlando, né? Já paga. Ai, doutor. E aí depois de É muita pra rir mesmo, né? depois de muita conversa, a gente conseguiu fazer um acordo e ela saiu naquele dia. Ela foi viajar, nós ficamos como depositário dos móveis, fotografamos, fechei. E aí depois, quando ela voltou de viagem, a gente agendou uma data para ela retirar os móveis e ela Doutor, retirou. o que passa na Pois cabeça de uma então, pessoa dessa, assim, tipo assim, ainda mais ela que tem o conhecimento, a gente imagina sendo uma advogada, sim. ela sabe, dentro das consequências desse ato dela, sabe que vai perder o imóvel, enfim, o que leva uma pessoa a esse tipo de atitude, né? Claro, é má fé, cara. Então, por isso que a gente tem que sempre olhar os dois lados. Existe aquela pessoa que realmente, por conta da pandemia, perdeu o emprego, ficou com dificuldades para quitar o condomínio. E existe esse outro tipo de pessoa que acaba prejudicando os outros condôminos, que Nossa. pagam pela dívida dela. E doutor Glauber, falando em termos que eu sei que tem muita gente, muito investidor que tem nisso o seu negócio, né? Sim. Vale realmente a pena, então, a compra, até para quem quer investir, a compra ir em leilões, verificar. Que o senhor acha? As pessoas que têm aí um capital em mão e falam, poxa vida, eu acho que eu vou comprar uns 2 ou 3, vou reformar, vou vender, vou alugar. Uhum. Se o senhor está nessa área há muitos anos, existe essa situação, assim, ela é bem Hoje, frequente? hoje o mercado está muito bom para se investir, né? E não dá para esperar. O momento é agora. É. Né? E você tem várias oportunidades, mas tem que saber identificar qual é a oportunidade, se ela é viável. O senhor comentava comigo que hoje tem mais de 200 imóveis aqui nessa Olha, situação, né? antes de sair aqui para o estúdio, no escritório, eu olhei em Guarujá, são 111 atualmente. Praia Grande são mais 114, Santos mais de 220 imóveis em leilões. Ou seja, estamos falando aí por baixo aqui mais de 430 imóveis aí, um pouquinho Mas o mais. investidor tem que ter muito cuidado, porque cada um desses imóveis é um leilão diferente, e cada um desse leilão tem um edital diferente. E aí o senhor atende esse tipo de cliente também, Sim, imagino, esse sim. tipo de investidor, Sim, né? a gente O cara- presta assessoria completa. É. Então, às vezes vem um cliente para o nosso escritório que já tem um imóvel em vista. Então, ele manda para a gente
o link do leiloeiro, a gente faz todo aquele pente fino para saber se o leilão o leiloeiro é ele mesmo, a questão do golpe que a gente falou. Depois a gente passa para a análise do edital, verificar se aquele imóvel, se arrematado, se o investidor vai arcar com débitos de IPTU e condomínio ou não, ou se vai arcar, se compensa pelo valor que está sendo leiloado, porque às vezes compensa. Então, é uma série de coisas. De cuidados técnicos. Avaliar que a você tem. questão do laudo pericial que está no processo, se vai precisar de reforma ou não, se o imóvel está desocupado ou não, se está ocupado, quem é que está ocupado, quanto tempo mais ou menos a gente vai demorar para tirar, Tem qual todo- é a vara que está, qual é o juiz, esse juiz é rápido, esse juiz é mais lento. Isso tudo vai impactar no nosso investimento. Com certeza, né? E doutor, e uma situação que me ocorreu aqui. O imóvel está em leilão e ele está em inventário. Como é que é isso? Não tem problema nenhum. Muita gente corre desse tipo de imóvel. É mesmo? É. Por Muita quê? gente Como é corre. que é? Como é que é essa história, doutor? Explica pra gente. Porque, na verdade, não tem problema nenhum. Desde que a gente analise o processo e verifique se o imóvel está sendo representado, se no processo o espólio tem um representante. Ou seja, se há um inventário aberto. Hum, Então vamos supor que o fulano faleceu e deixou aquele imóvel, que é o que mais ocorre aqui em Santos, por exemplo, é. e deixou aquela dívida e os herdeiros não pagaram, o imóvel vai para leilão. Então, se existe Dívidas de IPTU, ou tudo, no caso dívidas ou no caso de condomínios, quando é condomínio, apartamentos, quando é casa, é quando mais é casa IPTU, mais né? IPTU. É. E aí o juiz, vamos pegar, por exemplo, o condomínio. O condomínio vai e entra com ação contra a pessoa, mas a pessoa faleceu. Se existe um inventário em aberto, o juiz vai notificar para responder, vai citar para responder o espólio, o representante do espólio, que é inventariante. E o imóvel vai ser transferido normalmente para o arrematante, sem problema nenhum, porque aquele falecido está representado pelo espólio. E por que as pessoas correm então? Você brincou lá e falou, não, o pessoal não corre disso. Por quê? Porque tem um outro caso, que É. é quando não tem inventário aberto. Aí a gente tem A pessoa faleceu, e a família não abriu o inventário. e aí, como é que fica? Aí é que entra a expertise do advogado especializado na área. É. É necessário entrar no processo e verificar se o juiz daquele processo citou do processo, notificou eles, cada um dos herdeiros. Então vamos lá, cada um dos E herdeiros. tem que achar Tem- os herdeiros, tem doutor. três- E quando não acha o herdeiro, um tá lá no Mato Grosso, outro tá no Sul, Então. tem um só aqui. Isso a gente vê antes. Então, se eu peguei Ah. um processo que tem 5 herdeiros, Tá. 4 foram notificados, um não foi, eu falo para o meu cliente, não vai. Enquanto esse último não achar, o cara tá lá no fim lá do sertão do Brasil, Sim. enfim. Enquanto não achar ele e não assinar. Não. O leilão corre um sério risco de ser anulado. E eu já Ah. vi isso. Pessoas arrematarem e a cadeia de notificações não está completa. Então ficou faltando um herdeiro para ser notificado. Ele não foi. A pessoa arrematou, depositou o dinheiro em juízo e depois aparece como um passe de mágica. O cara Esse volta herdeiro lá. fala: opa, não, eu não Não. fui notificado. Anula tudo e o juiz vai anular. Olha. Porque a regra do jogo é essa, tem que ser notificado. E se pegaram dinheiro antes desse comprador, alguma coisa, como é que fica? Nos Eu leilões, tô complicando os Não, casos. mas Eu tô aqui para esmiuçar. a importância É, fundamental no leilão judicial de você ter um advogado é é essa. essa. Porque poder vamos supor que eu, Dá o caminho. eu não né? sou Correto. advogado, eu comprei, paguei pro leiloeiro e estou esperando. Não sei o que está acontecendo no processo. Não tive a consultoria de um advogado, Sim, dei o lance lá, Dei o lance lá. uma casa, vai, tá lá, Então, pum, comprei. ficou lá, o dinheiro ficou lá, o condomínio, nesse caso específico, o condomínio viu um dinheiro no processo, opa, me dá aqui que eu preciso, e depois apareceu o herdeiro, e aí? Você tomou um prejuízo?
porque vai ser tudo anulado. Depois o condomínio tem que devolver esse dinheiro. Vira uma salada. Vira um negócio de anos e anos. Agora, se ele tivesse com o advogado, primeiro que ele não... a minha assessoria não ia deixar ele sequer dar um lance nesse imóvel. Você já recomendaria outra situação? Outra não. Imóvel, como a gente citou, tem vários, todo dia. Agora, se ele chegou no escritório e depois de ter arrematado e eu identificar isso depois, eu vou esperar falar, ó, juiz, segura o dinheiro dele aqui enquanto este imóvel não tiver no nome dele na matrícula no registro de imóveis. É sempre assim que a gente procede. Olha, doutor, a coisa é bem séria, não é verdade? Bom, eu gostaria então a gente está percebendo, né, pelos casos que a gente está comentando aqui, né, a importância de ter essa assessoria jurídica, né? Sim, sim, principalmente em relação aos débitos. Levantar direitinho para ver. Agora, doutor, o pessoal em casa está se perguntando, poxa vida, para mim contratar um advogado como o doutor Glauber, tal, né, mais de 20 anos no mercado, especialista, né, no direito imobiliário. Doutor, eu vou ser muito objetivo, claro, aqui, e transparente e direto. É caro a contratação de um advogado? Como é que funciona isso? Por exemplo, vai de acordo com aquilo do bem que está sendo leiloado? Como é que é feita essa remuneração? Não só a sua, mas Sim. dentro do mercado. De uma maneira geral no mercado, geral, a gente que tem colegas eu tenho colegas no Rio de Janeiro que atuam nessa área, em São Paulo, no Paraná, enfim. É uma média de 6 a 10% do valor da arrematação. Então não é muito, é como se o advogado fosse um corretor, porque o corretor, normalmente, a imobiliária cobra 6%, não é isso? Isso. Tá. Funciona assim. A maioria das assessorias cobram de 5 a 10% do valor da arrematação. Não é nenhum absurdo para você ter essa garantia, para você ter né? a segurança? A segurança, né? A nossa assessoria, por exemplo, a gente trabalha no sucesso do cliente. Então, o cliente me contrata, a gente faz todo o levantamento do leilão, tá ok, vamos para o leilão, vamos. Deu certo? Deu certo. Opa, então agora a gente assina a procuração, a gente entra no processo, você dá uma entrada e o restante você paga quando tiver com o nome na matrícula e que você tiver com a chave do apartamento na mão. Ok, perfeito. Doutor, eu tentei, mas passou do meu limite, né, e eu não consegui arrematar. Tranquilo, não me deve nada e vamos para o próximo leilão. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, para o investidor é um bom negócio. Mas peraí, doutor, deixa eu ver se eu entendi. Você me deu toda a assessoria. Sim. Eu vou lá no leilão, aí eu joguei 100, o outro veio 110, o outro 150, eu acabei não rematando. Sim. E o senhor não ganha nada? Não, a gente vai para o próximo leilão. A maioria dos meus clientes são muito fiéis, cara. Então, a gente trabalha dessa forma. Porque pode acontecer, afinal de contas, é um leilão. Acontece todo dia. É um leilão, tá lá. Todo dia, tanto que eu tenho clientes que eu mando 3, 4, 5 oportunidades de leilão para eles e eles vão competindo. A gente sabe onde pega mais concorrência, onde tem uma menor concorrência, a gente sabe. Todas esses atalhos, né? Esses caminhos, então, que é muito interessante. Existem assessorias que trabalham de outra forma. Eu trabalho dessa forma que eu gosto de fidelizar o meu cliente. Porque ele sabe que você vai dar orientação. Tem cliente que tem assessoria que cobra 3, 4, 5 mil reais para analisar um simples edital. Olha! Não, a gente fecha um contrato, né, de honorários. Olha, tá aqui já, olha, vai ter gente perguntando, doutor Glauber, olha, tá aqui o seu e-mail aqui, o seu contato, né, que eu acho que é super interessante. Eu acho que eu estou surpreso, doutor. Eu vou dizer aqui, estou bem surpreso. Você dá toda a assessoria e só realmente recebe se houver realmente a arrematação. A arrematação, ou seja, o cliente vencer aquele leilão, né, com o seu melhor lance ali e tal, ou não, você está sendo bem parceiro mesmo ali. Não, né? nós trabalhamos em parceria total com o cliente. Total.
Muito E bacana. essa é uma área legal porque você não tem noção da felicidade do cliente quando você vai lá entregar a chave do apartamento e ele sabendo que teve um bom lucro, né? Então, E a é bom para todo mundo. complexidade, doutor, agora para a gente já estar quase encerrando, muitas vezes muita gente pode pensar assim, que um imóvel lá sendo arrematado por 100 mil, daquele que está sendo arrematado por... Qual o maior imóvel, valores que o senhor pegou aí, doutor? 5 milhões e 400 uma casa na praia de Pernambuco. 5 milhões. É. Então, a complexidade desse cliente é mais fácil resolver aqui quando é um imóvel mais simples, quem está arrematando é uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco mais simples, ou daquele que não, que é um valor bem substancial, 5 milhões. Conta um pouco, como é que é a condução de uma situação A para uma situação B, desses opostos aí? Vai depender do tipo de processo. Vai depender do processo. No caso do leilão judicial. Ah, tá. Então, pode acontecer de um imóvel barato de 100 mil reais ter, por exemplo, várias penhoras na matrícula. E eu tenho que entrar em cada um desses processos oriundos dessa penhora para baixar cada uma dessas penhoras. Que Então, demanda vai dar um todo. trabalho, como eu posso pegar um imóvel de 5 milhões e ter uma penhora só e eu fazer a baixa dessa penhora e resolver o processo. De uma forma mais É, rápida mas até. vai depender de cada processo. De uma forma geral, eu nunca peguei um imóvel passando de 1 milhão que não tivesse menos de 10 penhoras, porque geralmente são empresários, têm várias ações trabalhistas e vão todas para o patrimônio pessoal depois da desconsideração da personalidade jurídica. Então afeta o patrimônio pessoal e aí vem um monte de penhora, um monte arresto, sequestro, e aí você tem que baixar aquilo tudo. O que E esse acontece? imóvel vai para leilão mesmo assim, com toda Sim. essa situação? Sim, esse é um tipo de imóvel também que assusta o investidor. O É. leigo vê aquele edital Eu vou falando, ó, comprar aquela consta casa penhora, maravilhosa penhora. lá em Pernambuco, não foi o Sim, caso lá? Pô, veja aquela mansão maravilhosa. Pô, tá no preço aqui, vale 7, 8, eu tô ali no leilão, tá por 5. sim. Mas o que vem atrás disso daí Então, é. aí você às vezes tem várias penhoras trabalhistas, por exemplo. E tudo isso você consegue saber antes A gente tem de que saber efetivar. antes, tem que saber antes e tem que fazer conta. Porque na hora que o juiz pega esse dinheiro, Ah, existe, pelo que a lei regula, uma fila que a gente fala, uma de sequência de credores. credores. Tá. Então, lá na ponta da pirâmide está o credor trabalhista. Esse recebe primeiro. Então, a gente tem que fazer conta. Depois vem a prefeitura. Se for um condomínio, depois vem um condomínio. Domínio. E E por aí assim vai. sucessivamente. Ah, Então, se o imóvel vale 5 milhões e tem um débito trabalhista de 6 milhões, eu preciso olhar o edital se o juiz vai me isentar ou, ou se eu vou carregar isso aí. Então, tem tudo isso. olha só, não é brincadeira, né? Doutor Glauber, olha, eu estou muito contente de tê-lo aqui, acho que foi muito esclarecedor, né? Analisando sempre os dois lados, né? As situações, né? E eu queria que o senhor desse aqui, para a gente finalizar, um conselho, né? Então, desse. A assessoria é fantástica. Eu acho que eu realmente imaginava, olha, que teria gastos, né, um investimento na contratação, mas no caso seu, Dr. Glauber Souto, é bem parceiro, né, com seus clientes, só efetiva se realmente o negócio acaba Sim. acontecendo. E o conselho, qual o conselho que o senhor daria para aquelas pessoas que estão, ah, eu sempre quis comprar, mas tive um medo, mas estou com dinheirinho, estou pagando aluguel, quero comprar aí um Hum, imóvel, não tenho para comprar um imóvel, mas talvez o de leilão, por estar um preço às vezes sim, melhor. sim. Qual o conselho então, doutor? O conselho é tudo que a gente falou aqui, mas de uma forma resumida, primeiro, se certificar que esse leilão realmente existe,
tomando todos os cuidados que a gente já falou aqui. Pode ter algum lugar que ele possa ligar, doutor, para saber. Tá o leiloeiro lá, tem um número tal, tem e-mail, enfim, ele pode, ou na própria instituição. Eu já estou entrando com outra pergunta. Eu não quero acabar o programa, tá vendo? Mas veja lá, é um leilão da Caixa, por exemplo, lá. Eu posso ligar para a Caixa e falar, ó, estou falando aqui que tal fulano, é o leiloeiro o José da Silva Papá e tal. Eu tenho como ter essa informação sim, também? no leilão de banco você pode ligar no banco. Ah. Você pode ligar no banco e ele vai te confirmar se aquele leiloeiro é o que está realmente trabalhando para fazer o banco naquele leilão específico. Ah, tá. Inclusive então, a Caixa trabalha com corretores de correspondentes, que eles falam? correspondentes, isso. Ah. E no judicial você pode comparecer até o fórum. Vai lá para ver se realmente aquilo é real. Você tá se sem, tá acontecendo. supondo que você está sem assessoria, pode ir no fórum, porque nos editais constam o número do processo, a vara, né? Você dá um Google aí, dá uma ligada no fórum, eles vão te falar se aquilo ali existe ou não. Esse é um bom conselho, doutor. Entendeu? Bom conselho. Mas, então, certificada dessa questão de segurança, né? Porque a gente está lidando com dinheiro suado de economia para comprar um bem, né, importante, de um valor considerável, né? E principalmente, considerando tudo isso, contratar uma assessoria jurídica especializada. exatamente o que eu ia lhe falar, né? Porque não todo colega advogado que tem essa especialização, né? Não. Então é importante também analisar isso, né? Às vezes até o juiz entende pouco dessa área. Uh! Aí a gente tem que resolver no tribunal. Olha aí, doutor Glauber, né? Cutucando a onça com vara curta, hein, doutor? Acontece com frequência. Então, de ter algumas anuâncias muito específicas, sim. né? Uma questão que foi pacificada ano passado, teve que bater no STJ. Olha isso. Que é em relação aos débitos de IPTU, por exemplo. Conta. Nos leilões judiciais, em nenhuma hipótese você vai levar débito de IPTU. Nos judiciais. Então pode ter lá, igual essa casa do Guaiúba que a gente arrematou, tinha lá 590 mil de débito de IPTU. Nossa! E a prefeitura esperneou, não vamos baixar, não vai baixar, tem uma ordem judicial aqui. Não cumpriram. Não baixaram o débito? Aí eu peticionei para o juiz, para a juíza do trabalho de Indaiatuba, ela oficiou a prefeitura para baixar o débito em 24 horas sob pena de multa diária de 5 mil. Opa! Aí foi baixado, porque o STJ já pacificou essa questão. Na verdade, a gente tem que sempre ter um aval da justiça, porque isso já constava em lei. O artigo 130 do CTN já isentava o arrematante desse débito tributário. Aí veio o STJ, tinha discussão, o juiz que entende isso, aquilo. O STJ falou, não, um arrematante em leilões judiciais, ele não é responsável por débitos anteriores à arrematação. Então a prefeitura... É justo, né, doutor? Sim. Porque o cara está comprando ali um imóvel e já está indo, ele está pagando ali o que está sendo colocado, o que tem para trás é a mesma coisa que eu ficar me preocupando com aquele lá da questão trabalhista também. É a lógica. Não é isso? Lógica, Não tem muito... Se porventura aquele valor da arrematação não for suficiente para quitar os débitos de IPTU, a prefeitura tem que ir atrás do ex-proprietário. Sim. E não do novo. Não do novo, tá? Entendeu? Perfeito. Olha aí, doutor. Doutor Glauber, se a gente ficar aqui, a gente fica a tarde toda conversando, legal, porque o assunto é muito interessante. E fica aqui esse conselho que eu acho super importante, né, para você, como nós, clientes, consumidores, procurar, né, um escritório especializado, né, ter essa assessoria séria, né, que realmente busca o melhor, né, tanto para aquele que realmente está procurando uma defesa por seu imóvel, quanto daquele que quer adquirir um imóvel nessa condição. Doutor Glauber, olha, um prazer imenso. Eu sei que tem outros assuntos aí da sua especialidade também que a gente podia estar debatendo aqui, mas futuramente eu espero trazê-lo de volta aqui com alguns casos também. E doutor Glauber, eu deixo aqui até para a gente estar voltando daqui um tempinho,
trazer aí um cliente seu, trazer Sim. fazer um depoimento. Acho que isso é importante Uhum. aí vamos ver o lado, né, do cliente, como foi todo esse processo. Eu sei que Sim. você tem inúmeros casos aí que você vai pensar no caso assim, né, que possa trazer aqui e a gente poder conversar também com o cliente, como é que foi essa experiência toda para ele, as dúvidas que ele. Eu fico imaginando a pessoa, amanhã é o leilão, meu Deus, será que vai? Será que não vai? A expectativa, aquela coisa toda. Então fica aqui o nosso convite, Sim. né, para que o senhor possa trazer aí um cliente que, logicamente, queira contar a sua história de sucesso aí com vocês. Tá, com toda certeza, cara. Eu agradeço a participação, né? Agradeço a tua audiência por um tempinho aí para me ouvir falar um pouco dessa área, que é uma área bem interessante e bem lucrativa, cara. E já ficou o compromisso aqui, eu vou falar com algum dos meus clientes desses casos mais engraçados para eles virem aqui ver A gente vai ficar muito como. feliz. Bom, amigos, prazer ter vocês aqui com a gente até agora e acompanhem o Baixada em Construção, trazendo sempre assuntos pertinentes ao nosso setor da construção, da habitação. Fique com a gente e até o próximo programa.